Olá, aqui é a Angélica Borba. Hoje é dia 4 de abril de 2020 e eu venho aqui falar sobre 4 pilares, 4 apoios para nos estimularmos e nos mantermos nessa direção de crescimento da qual estamos falando, né? Nos últimos vídeos. Então, o que a gente faz para atentar para essa direção e se manter nela? Então, 4 pilares são fundamentais. Eu vou representar aqui graficamente o que seria a gente optar por essa direção de crescimento e quais seriam esses 4 pilares, a fim de que a gente possa facilitar nosso entendimento, né? E se lembrar mais rapidamente de usar os apoios, tá bom? Então, vou aqui contar com apoio também. Então, quando a gente pensa aqui, né, numa situação de estarmos no momento presente, então, estarmos no presente envolve estarmos ali com muitas coisas acontecendo nesse nosso cenário. Então, no presente, a gente tem uma infinidade de situações acontecendo em paralelo aqui. Nossas emoções, sensações, pensamentos, vontades, processos químicos, físicos, isso se a gente pensa ali a nível de organismo, né? De ser humano. A gente tem também uma infinidade de coisas acontecendo fora da gente. Notícias, fatos, o ambiente externo ali com sua temperatura, seu clima e assim por diante. Então, são muitas coisas acontecendo em paralelo aqui nesse aqui e agora. Somos nós com nossos propósitos, nossas tarefas, é a vida do outro que também está se passando ali. Então, muitas coisas. Só que o que mais está contido nesse presente, nesse momento aqui e agora, além de eventos, né? De acontecimentos que vêm, vão, passam. Está presente também a nossa consciência, ou seja, algo em nós que está ciente desses eventos, mas não é esses eventos. Então, por exemplo, se eu penso, sou um fracasso, né? Eu sou um fracasso? Não, eu estou pensando que eu sou. Minha consciência, né, ela está ciente de que há esse pensamento, mas ela é esse pensamento? Não. Então, por exemplo, estou triste ou aconteceu algo chato aqui na minha vida, perdi o emprego, é desagradável, mas isso significa que eu não vou ter outra chance? Ou então que minha tristeza ali sou eu? Não, são apenas eventos que vêm e que vão. Agora, a minha consciência é algo que também está presente nesse momento, que sabe que essas coisas estão acontecendo e que não é essas coisas, né? Então, a consciência, ela abraça a ciência de tudo que está aqui presente, indo e vindo. Quando a gente está numa atitude, né, de perceber esses eventos e de alguma forma se fixar em algum deles, ou a gente se fixa na emoção, ou num pensamento, numa certa vontade, numa certa frustração de uma expectativa, ou num certo evento. O que acontece quando a gente se apega ali a um único evento e a gente acaba não considerando os demais, a gente não expande a visão? Então, quando a gente se fixa, a gente se apega e a gente se envolve com esse acontecimento, seja interno ou seja externo, a gente começa ali a entrar num processo de envolvimento, seja por tentar resolver, seja por tentar fugir, seja por se vitimizar, se render, seja por não querer sentir. De alguma forma a gente está numa atitude de
apego àquilo que está acontecendo, dando muita importância àquele único evento e negligenciando os demais. Então, o que acontece quando a gente se apega ali a um evento? A gente começa a entrar num estado de sofrimento. Ou seja, quando eu estou no meu presente e eu boto a minha atenção ali, numa falta, numa dor, num desconforto, sem um propósito, né? Eu começo a colocar atenção no meu sofrimento. O que acontece ali no meu presente? Mais sofrimento acontece aqui no meu presente. E acaba que no meu presente, como eu estou ali num processo de apego mental a algum evento, o que acontece com a minha vida? Minha vida para. Né? Agora é diferente disso. Se eventos me acontecem e eu escolho crescer com isso que me acontece, ou seja, eu coloco minha atenção numa direção de crescimento, o que vai acontecer é que a minha vida começa a andar nessa direção. Então, colocar nossa atenção numa direção de crescimento é termos ali pequenas ações, ou seja, buscarmos nossos apoios no sentido de nos ampararmos nessa direção, de nos lembrarmos dessa direção de crescimento. Então, quando a gente ali está nessa intenção de crescer com aquilo que nos acontece, crescimento acontece, vida anda nessa direção, né? E isso tem a ver com um estado de abertura, em receber isso que está chegando, indo e vindo, lembrando que tudo que chega aqui é passageiro, né? O que acaba não sendo passageiro é a nossa consciência, ela está ali sempre presente. Desde que a gente estava no útero, né? Desde sempre até o momento atual. E ela sempre vai estar ali. E ela não é o evento, ela é aquilo que está ciente do evento. Então, quando a gente pensa no momento presente, eu estou aqui numa atitude de abertura, sem julgamento para esses eventos, sem apego, né? O que me geraria sofrimento. Mas eu estou aqui sem apego, sem julgamento. Eu estou numa atitude de expandir a minha visão para perceber o que mais está presente aqui. E eu escolho me colocar numa direção de crescimento, ou seja, de crescer com o que me acontece aqui. O que acontece? Crescimento. Mas o crescimento só acontece porque eu estou botando atenção nessa intenção e eu estou agindo, ou seja, eu estou tendo pequenas ações que me colocam continuamente nessa direção. Então, o que nos apoia aqui nessa direção de crescimento? Então, vamos olhar aqui para... Deixa eu ver se vai aparecer. 4 pilares. Então, vamos dividir aqui nosso gráfico em 4. Então, existe um primeiro pilar, ou um primeiro apoio, que é o pilar dos estudos. Ou seja, os estudos, eles nos apoiam numa expansão de consciência, eles nos ajudam a entender aquilo que está acontecendo, eles nos ajudam a descobrir outras perspectivas, pensamentos de outras pessoas que talvez já tenham trilhado aquele caminho e tenham descoberto saídas, né? Então, hoje, por exemplo, né? Eu me dediquei à leitura de um livro, né? Então eu reli um pedaço de um livro, que é esse aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, né? E eu li um pedacinho que eu vou ler para vocês, que é esse aqui.
Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão, uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. Então, é só um trechinho desse livro, né, que hoje de manhã me inspirou a determinados pensamentos. Me expandiu a visão sobre essa possibilidade aí de estarmos no mundo com todas essas virtudes que temos, né? Sendo mulher, sendo homem, sendo animal, todos temos virtudes. Então, o fato de ler esse livro me inspirou a colocar atenção em coisas importantes para mim. Qual seria um segundo pilar aqui? Um segundo pilar seria das práticas pessoais. Então, quando eu me envolvo ali com situações práticas, e sou eu comigo mesmo, né? Então, por exemplo, hoje, né? Eu pratiquei dança, eu pratiquei mindfulness, eu simplesmente de manhã, quando acordei, coloquei atenção ali no meu corpo, no meu sentir daquele momento, da minha inteireza, da minha presença ali, né? Eu me exercitei em comer com atenção, em fazer coisas para mim. Então, práticas pessoais é tudo que a gente faz de exercício, né? A gente se exercita num sentir de algo, num praticar de algo. Então, isso nos fortalece. A gente pode ter uma prática pessoal, inclusive, de fazer uma terapia, de entrar em contato com a natureza. Então, quando a gente se ampara de práticas que nos fazem bem, isso nos apoia, né? O que a gente tem aqui também num terceiro apoio? A gente tem práticas em grupos, com mestres, professores, instrutores e assim vai, né? Então, por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a trocar experiências, a expandir visão com o outro ali, face a face, mesmo que seja online, né? E também termos orientações de quem já passou por uma experiência que a gente está passando agora. Então, nos orientarmos com professores, instrutores, né, ao vivo ali, em grupo, isso faz com que a gente também lembre, né, de se exercitar em direções desejadas. Também se apoie no crescimento de determinada habilidade. Também se exercite na troca a perceber que muitas vezes todos estamos ali passando por coisas similares, né? E às vezes um está um pouco mais à frente, o outro está ali caminhando e eu já caminhei um pouco mais, e a gente pode trocar experiências e crescer em conjunto. E qual seria o quarto pilar? Então, o quarto ponto de apoio seria o quê? O meu servir. Quando eu me ponho em serviço, ou seja, quando eu vou para a ação daquilo que eu aprendi nesse processo. Então, eu estudei, eu pratiquei, eu troquei, eu me instruí, eu gabaritei ali minhas ideias, eu afinei, né? Eu aprimorei e aí eu vou para a ação.
Porque é na ação que eu me experimento, que eu me treino, que eu erro, que eu percebo que eu ainda preciso estudar mais, praticar mais, trocar mais, me orientar mais, né? Então é na ação que eu me desenvolvo também. Mas ela é necessária, não dá para deixar ela do lado de fora. Ou seja, nisso que eu venho me exercitando, no que eu posso servir ao outro, ao mundo, né? E que acaba sendo a eu mesmo. Então, quando a gente se apoia, né, desses 4 apoios, aí a gente se fundamenta, né, nesses pilares, o que acontece é que a gente se mantém mais tempo e mais vezes a gente se lembra também de voltar para essa direção de crescimento, ou seja, de escolher crescer com aquilo que nos acontece. E sempre possível crescermos com o que nos acontece. Então, espero que a gente possa aí se exercitar nisso que é uma direção, é o que a gente quer, mas com o quê? Com compaixão. Porque muitas vezes a gente já sabe o que quer. Assim, poxa, eu tô com determinados hábitos que eu quero deixar de lado, determinados padrões que eu já sei que não são mais tão úteis hoje, às vezes até me prejudicam quando eu uso eles direto, né? Mas por que eu não me mantenho ali 100%? Por que eu não saio fazendo isso que eu já sei que é bom para mim e abro mão, solto, né? Aqueles padrões que não me servem mais. Porque num processo de desenvolvimento a gente precisa pensar nisso, que é um processo, que é um conjunto de muitas escolhas naquela direção. E que muitas vezes, por mais que eu saiba o que eu quero, eu posso me perder disso. Por quê? Porque eventos acontecem, e eu posso me distrair, natural eu me distrair, não tem como evitar. Mas se eu estou mais vezes me apoiando, né, para me lembrar do que eu quero, de quais os meus propósitos, o que é importante para mim, o que acontece é que eu me mantenho, eu volto mais vezes para essa direção. Só que isso precisa ser feito com compaixão. Compaixão de saber que nesse espaço aqui cabe ao mesmo tempo o meu bem-estar e às vezes o meu mal-estar, né? Que nesse espaço aqui eu posso estar plena e ao mesmo tempo com dor. Que nesse espaço aqui eu posso saber para onde eu quero ir, mas ao mesmo tempo me perder disso, mas ao mesmo tempo recair em velhos hábitos, ter ações disfuncionais ou ficar em pensamentos aqui equivocados, ou me envolver demais com as minhas emoções, ou seguir meus impulsos imediatos. Então, nesse processo de desenvolvimento é natural que a gente desvie, que a gente se distraia, que a gente se perca. Então, o exercício é a gente estar se lembrando, né, de voltar a esse centro, de estar numa atitude de presença no presente, em que eu me torno ciente das coisas que estão aqui, mas eu não sou essas coisas. Eu observo, eu olho, eu percebo, eu expando a minha visão e aí eu me centro no que eu quero, faço um zoom, né, um foco ali no que é mais importante para mim. Então, que essa nossa aprendizagem de hoje possa nos auxiliar a sermos compassivos com a gente nessa direção de crescimento. Então a gente já está nesse processo, quando a gente visualiza ali nossa intenção, mas a gente precisa continuamente fazer ações nessa direção. E se a gente se perder, tudo bem, é só voltar. Então, obrigada pela atenção, uma ótima noite para todos e até breve.